Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer receber você neste momento, às 14h30 da tarde, horário de Brasília, no canal do YouTube do Alfacom, tá? Hoje o nosso foco é a Escola de Especialista da Aeronáutica, tá certo? Então a gente vai ter esse foco. No próximo final de semana vamos ter a prova, né? Sábado teremos uma super revisão de véspera. Eu vou estar lá com vocês, junto com mais 3 colegas, para ajudar você a chegar lá, a ser um especialista da aeronáutica. Eu sou Rony Ribeiro, professor de língua portuguesa aqui do Alfacom. E se você veio para esta aula pelo português, seja muito bem-vindo também, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar alguns assuntos que têm caído bastante na prova de especialista da aeronáutica, né, como termos da oração, complemento nominal, concordância verbal nominal, orações subordinadas, agente da passiva, aposto, adjuntos, tá? Terça-feira, às 10 da manhã, a gente vai estar de novo aqui com foco na Escola de Especialista da Aeronáutica, tá? E aí o sábado, a super revisão de véspera, beleza? Né? Estou acompanhando aqui a nossa aula pelo chat, tá bom? Pode deixar o seu comentário, eu quero que você quebre o YouTube aí de tanto comentário, tá certo? Abraço a Beatriz, tá? Daniel Ribeiro, nosso monitor com a gente aí, tá? Quer Cuiales, né? Quer Cuiales. Boa tarde também, tá? Cris, monitora, boa tarde. Que time maravilhoso aqui, né? Acompanhando a gente, para a gente fazer um grande evento para você, meu aluno, porque tudo isso aqui é para você, tá certo? Tem material para baixar? Tem material para baixar, tá certo? Se o link não foi postado ainda, logo logo vai ser postado, tá? Do material para baixar, beleza? Conceição, boa tarde, tá? Depois, né, se você puder, diga aí de onde você é, tá bom? Você que logo logo acho que vai morar acho que é em Guaratinguetá, não é isso? Guaratinguetá, São Paulo, que vai ser da escola de especialistas. Então diz aí de onde você é, dá o seu boa tarde, né? Dá o seu joinha também aí, tá ok? E diz de onde você é para a gente saber onde é que os futuros, né, militares estão morando, beleza? Então vamos nós, começamos, tá ok? E a gente vai trabalhar algumas questões, tá? Hoje eu resolvi trabalhar menos questões, mas aprofundar mais essas questões, tá ok? Terça-feira de manhã, de novo, questões mais aprofundadas, tá? Gastar um pouquinho mais de tempo com as questões e no sábado a nossa super revisão de véspera, beleza? Então, ó, a aula é sua, tá? A palavra tá franqueada. Eu quero que você no chat aí diga, tá? Dúvidas, perguntas, comentários, tá? Eu quero ver você movimentar, quero ver você sacudir, porque afinal, né? Afinal você vai ser militar, né? Então, ó, logo logo vai estar lá com a azulzinha, né? Da aeronáutica, olha que maravilha, tá ok? Então vamos lá, vamos sacudir, vamos mexer. Tem uma coisa que militar não faz, é ficar parado. Então, né? Participa aí no chat, beleza? Vamos lá, vamos ver o que que nós temos aqui já de início para a gente começar a conversar, tá ok? Nós temos 6 questões, né? Quem baixou o material aí já pôde perceber. E a gente vai trabalhar essas 6 questões com muita calma, para que você entenda bem. Eu quero que você tire dúvidas, não deixe passar, não tenha vergonha de perguntar, beleza? Uma Conceição aí, ó. Caxias do Maranhão, que maravilha, tá? Tem um amigo que é de Imperatriz. Eu não sei se é perto aí, certo? Mas é do grande estado do Maranhão. Vamos nós, né? Vamos aqui à nossa primeira questão. Ó, em qual alternativa destacou-se o complemento nominal? Né? Então você tem aí vários termos grifados. A questão quer saber em qual deles tem o complemento nominal. Primeiramente, eu queria destacar para você aqui, certo? O que é um complemento nominal? Vamos tentar entender isso. Se a gente entende o que é um complemento nominal, tá? Vai ficar mais fácil de a gente entender outros aspectos da língua portuguesa que envolvem sintaxe. Complemento nominal, certo? É aquele termo que complementa um nome transitivo. Prof, o que é um nome transitivo? Nome transitivo é um nome que pede complemento. Apesar de esse não ser um termo muito usado nas gramáticas, nem sei se toda gramática traz isso, ou que gramática traz isso, porque se usa mais o termo verbo transitivo.
Tá? É mais popular verbo transitivo do que nome transitivo, tá? Então, assim, existe o verbo transitivo que pede um complemento verbal. Também existe o nome transitivo que pede um complemento nominal. Porém, esse termo não é muito popular, não é muito usado. Se a gente lembrar que da mesma forma que existe o verbo transitivo, existe o nome transitivo, aí fica tudo mais fácil. Então, ó, quando se trata de complemento nominal, tá? A gente precisa lembrar que o complemento nominal, ele complementa nome transitivo, tá? Nome transitivo é aquele nome que pede complemento, certo? Nominal. Então vamos lá. Completa o sentido de um nome transitivo, ok? Vamos lá. Completa. Anote aí, tá? É importante que você faça anotações que vão enriquecer o seu conhecimento. Completa. Vou chamar de NT, certo? Nome transitivo. Prof, que nomes transitivos são esses? Tá? Nós vamos encontrar aqui na língua portuguesa 3 nomes transitivos. Um deles, de vez em quando aparece esse risquinho vermelho aqui, vamos corrigir aqui. Tá? Um deles, desses nomes transitivos, é o substantivo abstrato. Substantivo abstrato geralmente pede complemento. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Substantivo abstrato, amor, tá? Então, se alguém diz assim, ó, tenho amor às artes. Deixa eu dividir a lousa aqui para deixar um finalzinho aqui para mais informações. Tenho amor às artes. Se alguém diz tenho amor às artes, observe que o substantivo abstrato amor, tá, pede complemento, né? Então, isso aqui é um nome transitivo. Tenho amor a quê? Às artes. Então, as artes é o complemento nominal desse substantivo abstrato, ok? Um detalhe importante sobre complemento nominal é que ele é preposicionado, ok? Complemento nominal é preposicionado. E, prof, quais são as preposições? São as mesmas do objeto indireto. Preposicionado. São as mesmas do objeto indireto. Lembra quais são as do objeto indireto? A, de, em, para, com, por. Aí a gente acrescenta mais uma. Contra. Ok? A, de, em, para, com, por e contra. São as preposições do complemento nominal. Obviamente, o complemento nominal pode ser expresso por pronome oblíquo. E se ele é expresso por pronome oblíquo, a depender do pronome oblíquo, a preposição, digamos, já está ali, embutida. No caso do lhe, por exemplo, tá? Eu não uso a, lhe, eu só uso lhe, ok? Mas não se tratando de pronome oblíquo, tá? Ou de muitos pronomes oblíquos, se eu tenho um substantivo como complemento nominal, outro pronome é preposicionado, tá? A, de, em, para, com, por, contra. Outro detalhe importante sobre o complemento nominal, além de saber que ele completa nome transitivo, é que ele é um termo passivo, ou seja, ele sofre ação. Isso vai ser importante para a gente aprender a diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. Em muitas situações isso causa dúvida, tá ok? Então a gente precisa saber diferenciar isso para EA, porque a prova de especialista da aeronáutica tem um foco muito grande na gramática. Você tem uma prova ali com 20 questões, 4 são interpretação de texto e as demais não têm vinculação com o texto, são gramática mesmo, questões soltas, tá? Então eu que vou fazer a prova de especialista da aeronáutica, dominar bem a gramática, ok? Então vamos lá. Completa nome transitivo. Então o primeiro nome transitivo que eu listei aqui para você foi o substantivo abstrato. Outro nome transitivo que o complemento nominal aí vai ajudar a dar o sentido é o adjetivo. Não são todos os adjetivos, mas existem alguns adjetivos que pedem complemento nominal. Por exemplo, uma frase aqui, ó. Isso lhe será útil. Observe que o adjetivo útil pede complemento. Tá? Eu digo assim, ó, isso lhe será útil. Aí alguém pergunta, útil a quê? Né? Útil a quem? Certo? Então, útil a quê? Útil a quem? Isso lhe será útil. Aí a grande pergunta é,
o complemento nominal pode vir antes do nome que ele complementa? Pode, tá? O complemento nominal pode vir antes do nome que ele complementa. Às vezes por uma questão de arranjo, né, da frase ou de próclise, ok? Aqui nós temos, por exemplo, uma situação de próclise, em que o pronome isso, pronome demonstrativo isso, atrai o pronome oblíquo. E esse lhe, tá? Ele é o complemento nominal desse nome transitivo. Observe que útil é um nome transitivo. Se algo é útil a alguém. Tá? Isso será útil. Útil a quem? Útil a alguém. Então, nome transitivo e o lhe é o complemento nominal. Então, se você estiver fazendo a sua prova de especialista da aeronáutica e perceber que o pronome vem antes do nome, não tem problema, tá? O fato de complementar, não quer dizer que tem que vir depois, tá certo? Observe o sujeito, por exemplo. O sujeito pode vir em qualquer lugar da frase. Então, raramente você vai encontrar algum termo na frase que tem cadeira cativa. O vocativo, por exemplo, pode vir no começo da frase, no meio e no final. O predicativo pode vir no começo da frase, no meio e no final. Ok? Então, até onde a gente sabe, não há cadeira cativa aqui. Então, esse complemento nominal pode vir antes do nome. Ok? Guarda essa informação. O que mais? Né? Qual é a outra palavrinha que é um nome transitivo? É o advérbio. Prof, todo advérbio? Não. Tá? O advérbio agora, por exemplo, não pede complemento, ok? Um exemplo aí. Por exemplo, ele estava longe de casa, certo? Ele estava longe de casa. Observe, qual é o advérbio da frase aí? Tá? Às vezes na EA você tem que identificar a classe gramatical da palavra. Onde é que tem o advérbio? O advérbio é a palavra longe. Advérbio é aquela palavra que indica circunstância, tá? Circunstância. Então nós temos aqui, ó, em longe, uma circunstância de lugar, ok? Longe é um nome transitivo? É um nome transitivo. Então se alguém fala assim, eu estou longe, aí alguém pergunta, longe de quê? Ou eu estou perto, perto de quê? Certo? Nome transitivo, ok? Agora, se alguém está longe de alguma coisa, está longe de alguém, de casa, observe que de casa complementa o advérbio longe, concorda? Longe de alguma coisa. Então, de casa, complemento nominal. Então, futuro combatente, ó, o que é um complemento nominal? É simplesmente um termo que completa nome transitivo. Só isso. Se esse termo, nome transitivo, fosse mais usado no dia a dia, a gente não teria dificuldade com ele. Não seria um problema para a gente. Mas como ele não é muito usado, a gente acaba tendo dúvida, tá certo? Lembra que ele tem que ser preposicionado, desde, claro, que ele não seja um li, um mi, um ti, certo? Quais são as preposições? A, de, em, para compor, contra. E que é um termo passivo, é um termo que sofre ação. Ok? Feito isso, né? Vamos voltar aqui à nossa questão. Beleza? Vamos lá, a nossa questão está aqui. Então, a questão 1 pergunta assim, em qual das alternativas destacou-se o complemento nominal? Tá? O que você acha aí? Tá? Você que baixou o seu material, você que está acompanhando aí, tá? Pode sugerir o gabarito. Quanto mais vocês sugerirem gabarito aqui, melhor. Quero ver a participação de vocês. Você vai ser combatente, rapaz. Vai ser, ó, paraquedista, vai ser selva, vai ser especialista da aeronáutica. Vamos embora, vamos botar o gabarito aí, viu? Quero ver. Vamos lá, letra A. Dentro de poucos dias, achou-se Leonardo instalado no seu posto, muito cheio e contente de si. Cheio e contente de si. Olha só, se eu digo assim, ele está cheio de quê? Né? Cheio de quê? Isso aqui é um adjetivo. Ele está contente de quê? De si. Então, de si completa esse adjetivo aqui, ó. Cheio de alguma coisa. Ele está contente de alguma coisa. Contente de si, cheio de si. Tá? Se eu dissesse, olha, ele é cheio de si, né? Quer dizer que ele está orgulhoso, né? Ele está vaidoso, ok? Então aqui de cara, ó, na letra A, nós já temos o complemento nominal. Não sei se você gosta de Cazuza,
né? Não é do seu tempo, certamente, né? Casou nos anos 80, nos 90. Mas ele diz assim, ó, a tua piscina tá cheia de ratos, lembra? Tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. O tempo não para, você conhece. Ó, a tua piscina tá cheia de ratos. Cheia, pede complemento, é um adjetivo. Cheia de quê? De ratos. E ele tá cheio de quê? De si, complemento nominal. Tá? Na letra B de bola, nós temos outros termos grifados. Tá certo? Flávia Riqueto, letra A, muito bom, né? Parabéns. Parabéns, muito bom. Eu disse a você que vai fazer a prova de especialista de aeronáutica que o foco é gramática, tá? Então vamos comentar item por item aqui. Vamos mandar vir na gramática, ó. A casa de fronte de Coimbra, cercada de árvores, ó, aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos a elipse do verbo ser. Aqui nós temos a elipse de um verbo de ligação. Ok, ó? A casa de fronte de Coimbra era cercada de árvores, flores e aves. Quando eu tenho verbo de ligação mais particípio, anota aí, meu aluno, ó. Verbo de ligação mais particípio, mesmo que ele esteja elíptico, subentendido, tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter voz passiva. Isso aqui é o tipo de voz passiva que a gente chama de voz passiva analítica. E essa voz passiva analítica, certo? Analítica. Ela pode ou não ter um agente. Agente é o termo que pratica ação na voz passiva. No caso, esse termo em negrito é o termo que pratica ação nessa voz passiva. Se ele pratica ação nessa voz passiva, a gente vai chamar de agente da passiva. O agente da passiva é o termo que pratica ação na voz passiva e pode vir precedido das preposições de ou por, certo? Preposição de ou preposição por. Observe, a casinha de fronte de Coimbra era cercada de árvores, flores e aves. Se a gente passar essa frase para a voz ativa, a gente vai ter assim, ó, árvores, flores e aves cercavam a casinha de fronte de Coimbra, tá? Se a gente passar essa frase para a voz ativa, você vai perceber que esse agente da passiva vira sujeito da voz ativa. Ou seja, ele continua praticando a ação. Só muda de nome, de agente da passiva para sujeito da voz ativa. Então, na letra B de bola, tá? Se você baixou o seu material aí, anota, meu aluno, nós temos um agente da passiva. Para identificar um agente da passiva, eu preciso primeiramente identificar se o verbo está na voz passiva. Né? Ó, ele é agente da passiva, ele não é agente da ativa, ele não é agente da reflexiva. Né? Porque o verbo pode ter voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Ok? Fica a dica. Vamos à letra C. Letra C diz assim, a chuva de junho. Né? Chuva é um substantivo concreto. Deixa eu lhe dar uma dica. Quando você tem um substantivo concreto, o adjetivo ou a locução adjetiva que se liga a ele é adjunto adnominal, tá? Então, isso aqui, ó, é adjunto adnominal, tá? Complemento nominal não se liga a substantivo concreto, ok? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho o seguinte, ó, porta de vidro, porta de vidro, ou parede de gesso. Quando a gente tem substantivo concreto, esse substantivo concreto ó, nunca vai ter complemento nominal, tá? Substantivo concreto vai ser acompanhado de adjunto adnominal. Porta é concreto, parede também. Então, de gesso é adjunto adnominal. Agora alguém pode perguntar assim, professor, e se o substantivo for abstrato? Pode ter adjunto adnominal? Tá aí, boa pergunta. Né? Se o substantivo for abstrato, pode ter adjunto adnominal? Pode, tá? Quando? Quando ele indica posse. Ou quando ele é um termo ativo, tá certo? Se ele indicar posse ou for ativo, ele é adjunto adnominal. Porque nós vimos aqui ó, que o complemento nominal é passivo, ele sofre ação. Deixa eu te dar um exemplo para você não confundir mais. Deixa eu ver aqui. Resposta. Vamos lá.
Resposta ao aluno. Resposta ao aluno. Ao aluno. Bora, rapaz. Resposta ao aluno e resposta do aluno. Ok? Vamos ver se tem diferença. Ó. Resposta ao aluno e resposta do aluno. Ok? Tem diferença? Tem. No primeiro caso, observe, o termo grifado dá a ideia de passividade. Ele sofre ação. Então, ele complementa esse nome. Tá? Resposta ao aluno. O aluno recebeu a resposta. Abaixo, resposta do aluno, a resposta é dele, ele pratica a ação. Se a resposta é dele, ele pratica a ação, então nós temos o quê? Nós temos um adjunto adnominal. Percebeu aí? Então, se o substantivo é concreto, o que se liga a ele é adjunto adnominal. Se o substantivo é abstrato, o que se liga ao substantivo abstrato pode ser complemento nominal ou adjunto adnominal. Vai depender de quê? Vai depender de sofre ação, complemento nominal. Pratica ação ou é um termo ativo que indica posse, é adjunto adnominal. Ok? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, a letra C, ó, chuva é concreto. O que vem na sequência aí é adjunto adnominal. E a letra D, vou-me embora para passar lá, sou amigo do rei. Amigo é um substantivo concreto. Concorda? Amigo é um substantivo concreto, não é abstrato. Então, do rei é apenas um termo que qualifica, especifica esse substantivo. Portanto, adjunto adnominal. Opa, adnominal, certo? Só existe complemento nominal quando há um nome transitivo. Guarde essa palavrinha aí, tá certo? Independentemente de você fazer a prova da EEA ou não. Lembrando a você, repito, tá? Que a prova da EA tem foco muito grande na gramática, tá certo? A nossa super revisão de véspera, vou mostrar para você, né, como é a interpretação, enfim, dar uma estrutura da prova. Aqui a gente está trabalhando questões que tem muita chance de cair na sua prova também, tá? Beleza? Essa foi a questão número 1, tá? Espero que se alguém teve alguma dúvida aí, pode comentar, pode falar, que eu estou acompanhando aqui, ó, estou com o chat aqui no celular, acompanhando aí os comentários de vocês. Ok? Vamos de questão 2, vamos ver que gabarito você sugere aí pra gente. A questão 2, né, trabalha concordância, perfeito, ó, concordância do verbo. Concordância do verbo é concordância verbal. Em qual alternativa a concordância do verbo em destaque está incorreta? Detalhe importante, grife sempre se é correta ou incorreta, tá? Porque às vezes acontece muito, a questão está pedindo a incorreta, mas o aluno estava nervoso e leu a correta. Aí a letra A está correta, ele já marca. Aí passa para a questão seguinte. Só que a letra B também está correta, a letra C também está correta. A letra D, digamos, é que seria a resposta, porque a questão está pedindo a incorreta. Então fica atento, grifa, tá? Aí você fica mais seguro, mais segura, ok? Então vamos lá, ver onde a concordância está incorreta. Questão 2. Murmurou a ela que um ou outro colega lhe ficavam bem. Um ou outro relógio lhe ficavam bem. Letra B. A maior parte das palavras continuariam incompreensíveis para ela. Algumas verdades que devem ser reveladas não adiantam esconder. Letra D. O voluntário, com seu colega de auxílio, realizou um projeto de cidadania. Tá? Murmurou a ela que um ou outro relógio lhe ficavam bem. Observe, nós temos aqui um ou outro, certo? Um ou outro, ou seja, os dois ficavam bem. Não há ideia de exclusão. Esse ou aqui, ó, não dá ideia de exclusão. Esse ou dá ideia de inclusão. Eu vou trabalhar aqui a semântica para dar uma olhadinha nessa concordância verbal. Embora seja algo sintático, o aspecto semântico aqui vai influenciar, tá? Então, esse ou dá ideia de inclusão. Murmurou a ela que um ou outro relógio lhe ficavam bem. Ou seja, os dois ficavam bem. Se eu disser assim, ó, o frio ou o calor lhe faziam mal, né? O frio ou o calor lhe faziam mal. Ou seja, o frio fazia mal, o calor fazia mal.
Geralmente o ou dá a ideia de exclusão, tá? O ou dá a ideia de exclusão. E quando o ou dá a ideia de exclusão, o verbo concorda com o termo mais próximo. Por exemplo, o termo mais próximo aqui é relógio, na letra A. Murmurou a ele que um ou outro relógio lhe ficava bem. No entanto, esse ou não dá a ideia de exclusão, dá a ideia de inclusão. Então, essa concordância aqui está correta. Beleza, meu aluno? Então, olha só, o ou geralmente dá a ideia de exclusão. E aí o verbo concorda com o termo mais próximo. Por exemplo, ele ou ela será o prefeito da cidade. Ele ou ela será o prefeito da cidade. No entanto, se eu digo assim, olha, este relógio ou aquele caem bem em você. Eu estou dizendo que os dois caem bem. Não há ideia de exclusão, tá? Mesmo ou, morfologicamente, sendo exclusão, ele semanticamente pode dar a ideia de inclusão e a gente tem que se ligar nisso aí. Beleza? Então, letra A está correta, não serve de resposta. Letra B. A maior parte das palavras continuariam. Ó, aqui nós temos o seguinte. Sujeito qual é? A maior parte das palavras. Esse sujeito tem uma expressão partitiva. Qual é a expressão partitiva? A maior parte de, certo? Essa expressão partitiva está seguida de nome no plural. Observe aqui, ó, essa expressão partitiva está seguida de nome no plural. Quando você tem expressão partitiva, o verbo primeiramente concorda com a expressão partitiva. Então, a gente poderia dizer o quê? A maior parte das palavras continuaria. Seria uma concordância. A maior parte das palavras continuaria. Agora, se a expressão partitiva vem seguida de nome no plural, o verbo também pode concordar com esse nome no plural. Beleza? Maíra, estou na dúvida no A. Deu certo aí? A letra A? A letra A, ó, ela está correta porque o ou indica inclusão. Então, um relógio fica bem, o outro também fica bem, certo? E na letra B de bola, a concordância está correta. Isso quer dizer o quê? Que a resposta está falsa, certo? Porque quando você tem expressão partitiva, o verbo concorda com a expressão partitiva. Se essa expressão partitiva vem seguida de nome no plural, então o verbo pode concordar ou com a expressão partitiva, na terceira pessoa do singular, ou com o nome no plural que vem depois. Então, está tudo correto aqui. Agora, se fosse a maior parte do texto, por exemplo, e não das palavras, aí o verbo não poderia concordar no plural, porque o termo que vem depois estaria no singular, certo? Marcos Aurélio, rapaz, sempre bom encontrar você por aqui, viu? Selva, vamos embora. Marcos Aurélio está dizendo que é a letra C. Vamos lá, ó. Algumas verdades que devem ser reveladas não adianta esquecer. Correto, né? Não adianta esquecer. Isso aqui está incorreta, então a resposta é a letra C. Deixa eu dar uma dica para vocês. Ó, às vezes você tem um sujeito oracional, tá? O sujeito às vezes é oracional. Quando você tem um sujeito oracional, anota aí, meu aluno, o verbo da oração principal, porque todo sujeito oracional é uma oração subordinada substantiva, certo? Todo sujeito oracional é uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá certo? Então, ó, quando eu tenho um sujeito oracional, o verbo da oração principal, que é aquela que não exerce função, fica na terceira pessoa do singular. Fica na terceira pessoa do singular, certo? Então, ó, pegando essa frase aqui, não adianta esconder algumas verdades que devem ser reveladas. Então, vamos transcrever essa frase, ó, tá? Essa mesma frase aí. Não... Vamos colocar na ordem direta, né? Digamos assim. Não adianta, ou numa ordem mais fácil de entender. Não adianta esconder, certo? Não adianta esconder. Esconder o quê?
algumas verdades que devem ser reveladas. Algumas verdades que devem ser reveladas. Então, vamos fazer a sintaxe desse período aqui, tá? Algumas reveladas. Ok, vamos pegar aqui o nosso pincelzinho azul. Ó, não adianta, aqui é a oração principal, ó. Oração principal é aquela que não exerce função em relação a outra, tá? Não adianta o quê? Não adianta isto. Isto o quê? Esconder algumas verdades, tá? Esconder algumas verdades. Então, essa aqui, ó, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva por quê? Porque ela representa um sujeito oracional. Sujeito oracional. Lembra que a oração substantiva é aquela que a gente pode trocar por isto? Vamos ver se dá certo, ó. Não adianta isto, certo? Não adianta isto, ok? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Professor, mas eu aprendi que a oração subordinada substantiva tem que ter a conjunção integrante, tem que ter a conjunção subordinativa integrante. Eu vou dizer, é verdade? Mas quando não tem, deixa de ser? Não. Se a oração substantiva não tem a conjunção integrante, ela continua sendo oração substantiva. Agora, ela vai ganhar mais dois nomes, tá? Por não ter a conjunção integrante, ela vai ser chamada de quê? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Reduzida porque não tem a conjunção integrante. E ela é reduzida de quê? Reduzida de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo, certo? Se a gente trocar essa oração por isto, a gente vai ter isto não adianta. Isto não adianta. Não adianta esconder algumas verdades que devem ser reveladas. E aí, só para finalizar aqui, esse que, morfologicamente, é um pronome relativo, e o pronome relativo inicia oração subordinada adjetiva. Essa oração subordinada adjetiva tem vírgula? Não tem vírgula, então ela é restritiva. Ok? Então, anota essa informação aí, futuro concursado, futura concursada. Quando o sujeito é oracional, o verbo da oração principal fica sempre no singular. Bacana? Vamos voltar aqui para a questão que eu acho que ainda tem o item D. Então, quem marcou letra C, C de acertou. Olha, C de acertou, né? Letra D, o voluntário com seu colega de serviço realizou. Ó, qual é o sujeito? É o voluntário. Voluntário realizou. Então, qual é o sujeito? Qual é o núcleo do sujeito? Voluntário. É um termo no singular de terceira pessoa. Então, o verbo fica também no singular de terceira pessoa. Professor, mas isso aqui não é o sujeito, não? Não. Isso aqui, ó, separado por vírgula, é apenas um adjunto adverbial de companhia. Professor, mas se não tivesse essas vírgulas aí? Ah, muito boa pergunta. Se não tivesse essas vírgulas, aí a gente teria um sujeito composto. Aí eu diria assim, ó, o voluntário com seu colega de serviço realizaram. Agora sim, ó. Se não tiver a vírgula, a gente vai ter um sujeito composto, tá? Aqui nós temos um sujeito simples, e aqui nós temos um sujeito composto, voluntário com seu colega de serviço. Olha só, classificar o sujeito, sujeito composto, tá? Sujeito composto. Quais são os núcleos? Se o sujeito é composto, ele tem que ter mais de um núcleo. O núcleo é voluntário e o núcleo é colega, certo? O núcleo tem que ser, nesse caso aí, substantivo. Bacana? Então, essa foi a nossa segunda questãozinha para a conta aí, tá? Turma boa aí, ó, participando. Capitão Nascimento, rapaz, né? Sentido, né? Muito bom reencontrá-lo aqui também.
tá? Mayra, Tomás, bom reencontrá-la também, viu? Quando é reduzida, é sempre infinitivo? Não, tá? Pode ser de uma das três formas nominais. Prof, quais são essas formas nominais? O verbo pode estar no gerúndio ou no particípio também, tá? Por exemplo, terminada a aula, todos saíram. É uma oração reduzida temporal. É como se eu dissesse, quando a aula terminou, todos saíram. Gerúndio, dá um exemplo aqui para você. Trabalhando muito, conseguiu sustentar os 15 filhos que tinha. Trabalhando muito. Dá para trocar trabalhando muito por uma vez que trabalhou muito, porque trabalhou muito, conseguiu sustentar os 15 filhos. Então, a oração reduzida, que é aquela que não tem um conectivo, pode trazer um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Tá bom? Beleza? Boa tarde. Jorge Silva, rapaz, menino bom, né? Salve. Vamos nós. Matheus Ribeiro, meu xará de sobrenome. Vamos nós. Aqui é a nossa segunda questão, tá? Eu preferi hoje trabalhar menos questões, mas aprofundar mais para você entender bem assim cada assunto. E de certo modo, a gente acaba vendo mais informação, né? Ó, a terceira questão traz aí oração subordinada, tá? Questãozinha bem bacana. Todas essas questões são da EA, tá? Da EA, prova que vai ocorrer nesse domingo. Mas, se você está aqui só pelo português, está fazendo muita coisa. Porque o português cai em tudo que é concurso, tá bom? Ok? O aluno está se preparando para a Polícia Militar. Aí surgiu a agente penitenciário. Aí o português não serve? Claro que serve. O português é o mesmo, né? Embora algumas bancas deem mais ênfase a isso ou aquilo, mas a gramática é a mesma, tá ok? Então vamos lá. Leia. Nas cidades, todas as pessoas se parecem. Aqui, sente-se bem que cada um traz a sua alma. Manuel Bandeira, poeta modernista aí da primeira fase do modernismo. Pergunta é a seguinte, futuro concursado. A oração em destaque nos versos acima se classifica como subordinada substantiva, né? Quando a oração é subordinada substantiva, tá? Ela pode ser o quê? Ó, oração subordinada substantiva, certo? Oração subordinada substantiva. Ela pode ser, ó, anote isso aqui, ó, espoca. Como assim, professor? Espoca? Vou lhe dizer agora o que é esse espoca. Ela pode ser subjetiva. O que é subjetiva? É quando tem um sujeito oracional. Sujeito oracional. Pode ser predicativa. Predicativa é o quê? É quando o predicativo é uma oração. Predicativo oracional. Pode ser objetiva direta. O que é isso? É quando eu tenho um objeto direto oracional. Pode ser objetiva indireta. O que é isso? É o objeto indireto oracional. Pode ser completiva nominal. Prof, o que é isso? Completiva nominal. É quando você tem um complemento nominal oracional. E a de apositiva. Prof, o que é apositiva? É quando você tem um aposto oracional. Ok? Então, ó, quais são as orações subordinadas substantivas? São 6. Espoca. Subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. E lembra, tá? Que a oração subordinada substantiva é aquela que eu posso trocar por isto. Ok? Então, vamos lá, ó. Sente-se bem isto. Vamos lá. Ó. Sente-se. Aí eu sugiro a você, sabe o que? Na sua prova, troque a oração todinha por isto. Fica mais fácil analisar. Sente-se bem isto. Ok? Aí você lembra da aula de sintaxe? Você lembra? Ó, quando nós temos verbo transitivo direto, mais o se, o sujeito sempre está expresso na frase, tá? Verbo transitivo direto mais o se é partícula apassivadora, ó. Partícula apassivadora,
Algumas provas chamam de pronome apassivador, tá? Mas é a mesma coisa. Se eu ajeitar esse I aqui do se, fica bem bonitinho. Verbo transitivo direto mais o se é partícula passivadora e o sujeito sempre está presente na frase, tá? Quando o se é partícula passivadora, aliás, deixa eu ampliar essa informação. Quando a voz é passiva, né, porque a partícula passivadora ocorre na voz passiva. Quando a voz é passiva, o sujeito sempre está presente na frase. Isso quer dizer o quê? Que essa oração grifada tem grande chance de ser um sujeito. Sente-se bem isto. Ó, vou fazer o seguinte, se é sujeito, sujeito pode começar a frase. Então, eu vou fazer assim, ó. Isto, aí o isto atrai o pronome, se sente bem. Então, para confirmar, eu vou colocar a oração começando a frase. No caso, isto, né, que substitui a oração. Isto se sente bem. Então, não tenho dúvida de que isto é o sujeito. Ah, ó. Isto, pegar aqui o pincelzinho azul, isto é o sujeito. Sujeito. Ok? Isso quer dizer o quê? Que esse termo aqui, que cada um traz a sua alma, é uma oração subordinada, substantiva, de que tipo? Subjetiva. Por quê? Porque ela representa um sujeito oracional. Ah, então a gente vai ter como resposta letra D de dado, certo? A letra C, isso aqui é adverbial, tá? Oração consecutiva é oração subordinada adverbial, não é substantiva. Essa oração consecutiva, ela dá a ideia de consequência. Ela expressa consequência. Por exemplo, meu aluno estudou tanto que passou, certo? Meu aluno estudou tanto que passou, ok? Então, das orações que nós temos aqui, a letra C não é substantiva, a letra A é substantiva, a letra B também, a letra D de dado, e aí esse termo é um sujeito oracional. Beleza? Vamos lá, aqui os comentários aqui no chat. Valeu, Jerusa, valeu, Maíra, né? Renato Lima vai fazer a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Português aqui vai servir também, tá? A grande Renato. E aí, ó, fiquei na dúvida na letra D, né? Letra D, certo? Pensei que esse verbo era intransitivo, é não, tá? Ó, quem sabe, quem sente, sente algo, né? Alguém fala assim, ó, sinto saudade, né? Sinto que te amo, né? Sinto que te amo, alguém se declarando para o outro. Quem sente, sente algo, tá? Sente algo. E às vezes sente algo por alguém. A transitividade do verbo depende muito do contexto, claro, né? Tá certo? Mas o verbo aqui não é intransitivo. Bacana? Jackson, né? Beleza? Então essa foi a nossa terceira questão. Bacana, tô gostando de ver a turma boa participando aí no chat. É muito bom, tem que agitar esse chat. Hoje é domingo, rapaz. Você parou para estudar, né? Ó, Papai do Céu tá vendo e vai abençoar você para ajudar você não só a entender, mas fixar e acertar na hora da prova. Beleza? Então manda ver aí de comentário, tá? Podem interagir no chat aí. O chat é de vocês. Essa foi a terceira questão. Olha a quarta questão aqui que interessante. Quarta questão diz assim, ó. Assinale a alternativa em que o termo destacado não é agente da passiva. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, ele está pedindo o que não é, certo? Não é. É importante fazer isso porque senão, na hora da prova, está nervoso, está nervosa, aí o aluno marca o que é. Ele não é o que? Agente da passiva. Prof, o que é um agente da passiva? É aquele termo que pratica ação na voz passiva, tá? Vamos deixar isso bem claro. Anote aí, meu aluno, por gentileza. Agente da passiva. Prof, o que é o agente da passiva? Vou escrever aqui para deixar bem claro para você, ó. É um termo integrante da oração, mas isso não faz diferença. Termo da oração que pratica ação na
na voz passiva. Agora um detalhe importante, tá? Se ele pratica ação na voz passiva, eu preciso saber quando é que ocorre voz passiva, tá? Existem dois tipos de voz passiva. A primeira que eu vou colocar para você é a passiva sintética, certo? Voz passiva sintética. Prof, o que é a voz passiva sintética? É o seguinte, você vai ter um verbo transitivo direto mais o se. Pode ser também um verbo transitivo direto e indireto mais o se. Tá? Por exemplo, vendem-se casas. Vendem-se casas. Ok? Lembrando a você que você pode ter voz passiva e não ter agente da passiva. Que o agente da passiva não é obrigatório. Ele não é essencial. Essencial é somente sujeito e predicado. Tá? O agente da passiva é um termo integrante da oração. Tá? O complemento verbal é um termo integrante, complemento nominal é um termo integrante e o agente da passiva são termos integrantes da oração. Então ele pode não aparecer, mas também pode aparecer. Voz passiva sintética, voz passiva analítica. 2, ó. Voz passiva analítica, certo? Voz passiva sintética, voz passiva analítica. O que é voz passiva analítica? É quando eu tenho um verbo de ligação. Geralmente esse verbo de ligação pode ser um verbo ser, estar ou ficar. É indiferente, tá? Ser, estar ou ficar. Mas tem que ser um verbo de ligação. Mais, tá? Verbo de ligação mais um verbo no particípio. Vamos pegar essa mesma frase aí, vendem-se casas, aí a gente vai ter o seguinte, ó. Casas são vendidas. Casas são vendidas. Vendidas. Opa, vamos apagar isso aqui e deixar mais bonitinho. Então, eu preciso ter um verbo de ligação mais um particípio. Vendidas. Ok, né? Já sabemos que o agente da passiva é o termo da oração que pratica a ação na voz passiva. E aí, ó, é preposicionado, tá? Ele é preposicionado. Quais são as preposições? Pode ser a preposição de, pode ser a preposição por. Ok? Preposição de ou preposição por. Vamos voltar para a frase. A questão está pedindo onde não há agente da passiva. Onde não há? Onde ele foi omitido, né? Eu posso ter voz passiva e ele não ter sido usado, ou onde não há voz passiva. Se a oração não está na voz passiva, é impossível ter agente da passiva. Ele age na voz passiva, ok? Então vamos lá. Letra A. A vingança é impulsionada. Ó, aqui nós temos voz passiva. Verbo ser mais particípio, tá? Verbo ser mais particípio é voz passiva analítica. Quem pratica a ação? Por muitas etapas, tá? Então, esse termo, chamado de AP, tá? Agente da passiva. A vingança é impulsionada por muitas etapas. Se a gente passar essa frase para a voz ativa, a gente vai ter o quê? Esse termo vai virar o quê na voz ativa? Vai virar sujeito. Muitas etapas impulsionam a vingança. Então, a letra A tem agente da passiva, não serve de resposta. Ok? Letra B. Inúmeras mães sacrificam suas vidas pelos seus filhos. Opa, aqui nós não temos voz passiva. Ó. Eu nem tenho o verbo transitivo direto mais o se, nem tenho o verbo de ligação mais particípio. Isso aqui não é voz passiva. Se eu não tenho voz passiva, eu não tenho agente da passiva. Lembrando que o agente da passiva só aparece na voz passiva. Ok? É um detalhe muito importante. E aí, ó, sacrificam suas vidas por alguém, né? Quem sacrifica, sacrifica algo por alguém, né? Sacrifiquei a minha vida por você. Isso aqui é o objeto indireto. Objeto indireto. Que também tem preposição, né? Per mais os. Letra C. A realização de exames é muitas vezes prejudicada, ó. É prejudicada. Professor, mas está longe. Pois é, muita gente ia achar, ó, que aqui não era voz passiva porque está longe. Mas não tem problema, ó. Pode ter um termo intercalado aí no meio. No caso, um adjunto adverbial de tempo, tá? Entre o verbo de ligação e o particípio.
E esse termo aqui, pela ansiedade, é o agente da passiva, chamado de AP. Se a gente transpusesse essa frase para a voz ativa, a gente teria o quê? A ansiedade prejudica a realização de exames. Certo? Lembrando que na voz ativa, o agente passa a sujeito. Né? O agente da passiva vira sujeito da voz ativa. Ok? E a letra D. 2 experimentos foram realizados. Mais uma vez, ó, aqui nós temos verbo de ligação mais o particípio. A voz passiva aqui é sempre analítica, nesse caso aqui, tá? E aí, pelos pesquisadores universitários, isso aqui é o agente da passiva. Se você transpuser essa frase para a voz ativa, esse termo vai ser o sujeito da voz ativa. Observe, pesquisadores universitários realizaram 2 experimentos. Tá? Aí alguém pode perguntar assim, professor, pode ter agente da passiva na voz passiva sintética? Pode. Agora não é comum, tá? Não é comum, mas pode aparecer. Por exemplo, ó, dá um exemplo aqui, vou chamar de observação, tá? Vendem-se casas pela Caixa Econômica Federal, né, que financia. Então, ó, isso aqui é o quê? A Caixa Econômica Federal vende casas. Então, pela Caixa, isso aqui é o agente da passiva. Agora, é mais comum que, para a prova, aparecer o agente da passiva na voz passiva analítica, que é aquela que traz o verbo ser mais o particípio. Ok? Como é que fomos aí? Né? Acertamos? Estou acompanhando aqui no chat. Resposta, letra B de bola, né? Flávia, letra B. Jackson também, letra B. Tá? Tem perguntas aqui, ó. Fonte Silva, estudo para PRF. Show, meu amigão, né? Tudo que a gente está vendo aqui vai servir, pode ter certeza. Tá? Ele sempre vem acompanhado pela preposição por. No caso, a gente está passiva, por ou de. Tá? Se eu dar um exemplo aqui com o de. Tá? Tudo aqui é por, né? Mas deixa eu dar um exemplo com o de, ó. Por exemplo, de a casa, ó, a casa foi cercada de policiais. Tá? Então, de policiais é o agente da passiva. Olha o verbo de ligação mais o particípio. Então, de policiais é o agente da passiva. Então, pode ser, tá? Preposição por ou preposição de. Flávia, letra B também, né? Jackson, letra B. Ok, cadê? B, Evaldo, Marcos Aurélio na B. E Maíra, B de bola. Show, show. Turma boa, viu? Vamos embora, né? Que bom. Entendido aí? Então, a agente da passiva pode ter tanto a preposição por quanto a preposição de. Claro, uma ou outra. Ok? Na sequência aí, ó, temos a nossa questão 5, né? Eu preparei aqui pra gente 6 questõezinhas, tá? Questão 5 quer saber o seguinte: assinale a alternativa em que o aposto se refere a outro aposto. O que é um aposto? Aposto é um termo que explica ou esclarece outro. Explica ou esclarece outro. Vamos lá, né? Consultou o filósofo, filho do professor Siqueira, diretor da universidade. Então, que termo é esse, ó? Filho do professor Siqueira. É um termo que esclarece algo a respeito do filósofo. Então, isso aqui é um aposto explicativo. Tá? Na sua prova, pode se perguntar também se as vírgulas do aposto explicativo podem ser substituídas por travessão ou por parênteses. Pode sim, tá? O aposto explicativo, que é o que vem entre vírgulas, pode também vir entre travessões ou entre parênteses, ok? Voltando para cá, diretor da universidade. Então, ó, se você observar, nós temos aqui um aposto do aposto. Tá? Então, o aposto está explicando, ó, outro aposto. Então, resposta de cara já, letra A. Ó, apenas o irmão Maciel, vez ou outra, compreendia seus problemas. Ó, Maciel é aposto de irmão. O aposto, né, nesse caso aqui, se chama especificador. O que é um aposto especificador? É um nome próprio que especifica um nome comum.
tá? O aposto especificador é um nome próprio que especifica o nome comum, ok? Eu digo assim, ó, o curso Alphacom, curso existem vários, mas Alphacom é só um. O curso Alphacom, ok? Que fica no estado do Paraná, ó, Paraná especifica o estado, na cidade de Cascavel, o aposto pode ter preposição, tá? Ó, cidade de Cascavel, certo? Então, quando um nome próprio especifica o nome comum, a gente tem um aposto especificador, ok? Letra C, Dona Ritinha, empregada doméstica. Aqui nós temos um aposto especificando o sujeito. A questão pede um aposto que se refere a outro aposto. Homem de princípios, Murilo opinou com seriedade na reunião. Ó, o aposto pode vir antes do nome a que ele se refere, tá? Ele nem sempre precisa vir depois. É bom deixar isso bem claro. Então, resposta letra A, né? Que a turma boa já foi mandando aqui, ó. Marcos Aurélio, Jackson, beleza? Então, letra A, né? A não tem letra E. Tranquilo? Um aposto especificando outro aposto. E aí, para finalizar, né, uma horinha passa rápido, né? E com a garra que vocês têm, com a firmeza, com a vontade de estudar, passa mais rápido ainda. Vamos lá, para a nossa última questão, né? Questão 6. Questão 6 que traz aí termos da oração. Lemos assim, o assinar alternativa que apresenta um adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial? É um termo que expressa alguma circunstância, tá? Termo que expressa alguma circunstância. Meio, modo, causa, afirmação, negação, companhia, tá? Qualquer circunstância dessas aí ou outras, tá? Ou outras. Apenas citei aqui alguns exemplos. Então vamos lá, ver algum termo que é adjunto adverbial. E detalhe, ó, o adjunto adverbial modifica verbo, modifica adjetivo e modifica o próprio advérbio. Além de expressar circunstância, ele tem que modificar uma dessas três classes gramaticais. Ou ele modifica verbo, ou ele modifica adjetivo, ou ele modifica o próprio advérbio. Então é importante saber isso. Além de expressar circunstância, quais são as classes gramaticais a que ele se liga. Ok? Então vamos lá. Ó, desceu do telhado, seu esconderijo usual, e pisou com força a grama. Tá? Então, tem adjunto adverbial aí. Quem desce, desce de algum lugar, né? Do telhado é adjunto adverbial de lugar. Pisou com força, o modo como ele pisou. Então, nós temos aqui, ó, adjunto adverbial de modo como ele pisou, e do telhado, adjunto adverbial de lugar. Duas circunstâncias. Letra A, nossa resposta. Letra B, acordou tranquila e satisfeita. Isso aqui é adjetivo, ó, certo? Adjetivo. Satisfeita, tranquila. Isso aqui é predicativo. E seu dia foi uma festa. Não tem adjunto adverbial aí. Isso aqui poderia confundir. Só que tranquila é adjetivo. Satisfeita é adjetivo. E o adjetivo só tem duas funções sintáticas. Ou é adjunto adnominal ou é predicativo. Nesse caso aqui, ó, nós temos predicativo, tá? Predicativo do sujeito. Esses dois adjetivos são predicativos do sujeito. Predicativo é uma qualidade. Lembra, ó, o adjetivo ou vai ser adjunto adnominal ou vai ser predicativo, certo? Letra C, realizou a defesa daquele pobre homem sem família. Ó, sem família pode até parecer adjunto adverbial de modo, mas está qualificando substantivo. Homem é substantivo. E eu disse a você o quê? Que o adjunto adnominal modifica verbo, modifica adjetivo, modifica o próprio advérbio. Substantivo não. E lembra que eu já falei antes, no começo da aula, se o substantivo é concreto, o que se liga a ele é adjunto adnominal. Então, esse termo aqui, ó, sem família, é um adjunto adnominal, porque se refere a um substantivo concreto.
Sem família é uma locução adjetiva com função sintática de adjunto adnominal, tá? O incêndio causou desordem e pânico. Isso aqui não tem, isso aqui é objeto direto, tá? Objeto direto, verbo transitivo direto, não tem adjunto adverbial aí, tá ok? Então, letra A. Beleza, meu aluno, né? Eu acho que a gente teve bons momentos aqui, tá? Nosso tempo, né, tá acabando. A gente já está se preparando aqui para finalizar a aula, tá certo? E aí eu queria agradecer a sua companhia, todos vocês, beleza? Resolvemos todas as questões, né? 6 questõezinhas. E terça-feira de manhã, tá? Terça-feira de manhã, 10 da manhã, se você puder, a gente vai dar sequência. Se você se prepara para EA, também tá intimado, porque a banca que a gente tem trabalhado aqui é banca voltada para a Escola de Especialista de Aeronáutica. Valeu? Então, obrigado pela atenção, obrigado aos nossos monitores. Tenha um ótimo restante de domingo e uma ótima semana. E terça-feira a gente se encontra aí de novo, se Deus quiser. Valeu? Tchau, tchau. Forte abraço.